Existe um campo de batalha silencioso, mas cada vez mais ruidoso, que se deseirola entre os jovens de hoje. De um lado, uma geração de mulheres que, sob a bandeira de uma consciência feminista, se dizem empoderadas e independentes. Do outro, uma geração de homens que, em vez de se curvarem a essa nova ordem, estão se retraindo, se questionando e, em muitos casos, reagindo com uma força que a sociedade dominante se apressa em rotular como machismo. Mas será essa a verdadeira história? Ou será que o que estamos testemunhando não é um ressurgimento do machismo, mas uma consequência inevitável, uma reação lógica a uma ideologia que, em sua busca por igualdade, acabou por declarar guerra ao masculino? Este vídeo não é uma tentativa de conciliação, mas uma análise crua e direta das raízes desse confronto, uma exploração do que, sob a ótica da realidade, está realmente acontecendo entre homens e mulheres na nova geração. A narrativa popular nos diz que o feminismo moderno busca apenas a igualdade. No entanto, para muitos jovens, a experiência prática é bem diferente. Eles não encontram um movimento que busca parceria, mas uma ideologia que promove a desconfiança, a competição e, em muitos casos, o desprezo pelo homem. A consciência feminista que é ensinada nas escolas, na mídia e nas universidades, muitas vezes se traduz em uma lista interminável de queixas, em uma constante culpabilização do masculino por todos os meios da sociedade, e em uma desvalorização sistemática de traços tradicionalmente masculinos como a força, a ambição e a liderança. O jovem de hoje é ensinado que sua natureza é inerentemente tóxica, que seus desejos são predatórios e que sua própria existência é um privilégio, que deve ser constantemente espiado. Diante desse cenário, a reação masculina não é surpreendente, é uma questão de autopreservação. O confronto começa com a desilusão. O jovem, criado em um mundo que lhe prometeu igualdade, se depara com um cenário onde as regras do jogo parecem ter sido reescritas para favorecer apenas um lado. Ele vê mulheres que exigem igualdade de oportunidades, mas que, ao mesmo tempo, mantêm expectativas tradicionais de que o homem deve prover, proteger e tomar a iniciativa. Ele ouve discursos sobre a independência feminina, mas observa um comportamento que busca validação constante e que se ofende com a ausência de um cortejo tradicional. Ele é confrontado com a ideia de que deve ser sensível e vulnerável, mas descobre, na prática, que a vulnerabilidade é frequentemente percebida como fraqueza e que a sensibilidade é desprezada em favor da força e da autoconfiança. Essa dissonância entre o discurso e a realidade cria uma profunda confusão e um crescente ressentimento. O que está sendo rotulado como machismo em muitos jovens é, na verdade, um despertar para essa realidade. É a percepção de que o jogo está viciado, de que as expectativas são contraditórias e de que a narrativa feminista dominante não oferece um caminho viável para a construção de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. É a recusa em aceitar a culpa por problemas que não criaram, em se desculpar por sua própria natureza, e em se submeter a uma ideologia que parece não ter espaço para um homem forte, autêntico e com propósito. Essa reação não é um desejo de oprimir, mas um desejo de se libertar de uma opressão sutil, de uma guerra psicológica que mina a autoconfiança e a identidade masculina. É o início de uma busca por uma nova forma de ser homem, uma forma que não se baseia na aprovação feminina, mas na autossuficiência e na compreensão da natureza humana. Uma análise crítica da consciência feminista revela que, por trás da fachada de igualdade, muitas vezes se esconde uma agenda de ressentimento e de busca por poder. A narrativa de que as mulheres são vítimas perpétuas de um patriarcado opressor ignora a complexidade da história humana e as responsabilidades e sacrifícios que os homens assumiram ao longo dos séculos para construir e proteger a civilização. Ela cria uma mentalidade de vitimização que, embora possa gerar um senso de solidariedade feminina, também impede o crescimento individual e a assunção de responsabilidade pessoal. O jovem que questiona essa narrativa não é um negacionista da história, mas alguém que busca uma compreensão mais equilibrada e honesta das dinâmicas de gênero, uma compreensão que reconheça tanto as dificuldades quanto os privilégios de ambos os sexos. A crítica ao feminismo moderno não é uma crítica à igualdade de direitos, mas à ideologia que se desenvolveu em torno dela. Uma ideologia que, em muitos casos, promove a ideia de que a masculinidade é um problema a ser resolvido,
e não uma força a ser cultivada. A ênfase na desconstrução do homem, na eliminação de traços como a competitividade, a assertividade e a busca por domínio, é uma tentativa de emasculação que vai contra a própria natureza masculina. O resultado é uma geração de homens confusos, sem modelos claros de masculinidade saudável e que se sentem compelidos a escolher entre se tornarem uma versão aguada e passiva de si mesmos, ou a abraçar uma identidade que a sociedade dominante rotula como tóxica. Essa falsa dicotomia é uma das maiores fontes do confronto atual. A reação masculina a essa narrativa é a busca por uma nova identidade, uma identidade que não seja definida pela negação de sua própria natureza, mas pela sua afirmação e aprimoramento. É a percepção de que a verdadeira força não reside em se conformar às expectativas feministas, mas em cultivar a autodisciplina, a resiliência, a competência e um propósito de vida que transcenda a busca por validação externa. O jovem que adota essa perspectiva não está se tornando um machista. Ele está se tornando um realista. Ele está aprendendo a observar as ações, e não as palavras, a entender as dinâmicas de atração e seleção de parceiros que são baseadas em valor e força, e não em discursos de igualdade, e a priorizar seu próprio crescimento e bem-estar em um mundo que parece não se importar com eles. Essa busca por uma nova identidade é, em sua essência, um ato de rebelião contra uma cultura que parece querer enfraquecer o homem. É a compreensão de que a verdadeira parceria entre homens e mulheres não pode ser construída sobre a base de ressentimento, culpa e desconfiança que o feminismo moderno muitas vezes promove. Ela só pode ser construída sobre a base de respeito mútuo, de reconhecimento das diferenças naturais entre os sexos, e de uma interdependência saudável, onde homens e mulheres se complementam em suas forças, em vez de competirem em suas fraquezas. O confronto entre os jovens de hoje não é, portanto, um simples conflito entre machismo e consciência feminista, mas um sintoma de uma crise cultural profunda, uma luta pela definição do que significa ser homem e mulher nos séculos e pela busca de um caminho que permita a ambos prosperar. Não como adversários, mas como parceiros em uma jornada compartilhada. Estamos desvendando as camadas complexas do confronto entre os jovens de hoje, oferecendo uma perspectiva crítica e realista sobre as dinâmicas de gênero. Se esta análise está ressoando com você, se ela te oferece uma clareza que você não encontra na narrativa dominante, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um passo para se conectar com uma visão de mundo que busca a verdade, e não a conformidade. E para que essa discussão não seja apenas unilateral, quero te convidar a uma interação que vai além do gostei do vídeo. Pense em um momento em que você, ou alguém que você conhece, se sentiu pressionado a se conformar com uma expectativa feminista que parecia contraditória ou injusta, em vez de focar na frustração. Quero que você compartilhe nos comentários uma única percepção ou lição que você tirou dessa experiência e como ela moldou sua visão sobre as relações entre homens e mulheres. Vamos transformar a seção de comentários em um espaço de honestidade e aprendizado mútuo. No cerne do confronto entre os jovens reside uma negação sistemática da natureza humana, uma tentativa de reescrever a biologia e a psicologia evolutiva com base em ideologias sociais. A consciência feminista, em sua forma mais radical, ignora as diferenças inatas entre homens e mulheres, as estratégias de acasalamento que foram moldadas por milhões de anos de evolução, e as dinâmicas de poder que são uma parte intrínseca da interação humana. Ela tenta criar um mundo utópico onde homens e mulheres são intercambiáveis, onde a atração não é baseada em força e feminilidade, e onde a hipergamia feminina, a tendência de buscar um parceiro de status igual ou superior, não existe. Mas a realidade não se curva à ideologia. A natureza sempre vence. O jovem que desperta para essa realidade não está se tornando um machista, ele está se tornando um observador atento da verdade, um estudante da natureza humana. A crítica ao feminismo, sob essa ótica, é uma crítica à sua recusa em aceitar a realidade. A realidade de que as mulheres, em geral, são atraídas pela força, pela confiança, pela ambição e pela capacidade de um homem de liderar e proteger. A realidade de que os homens, em geral, são atraídos pela feminilidade, pela beleza e pela capacidade de uma mulher de nutrir e apoiar. Tentar apagar essas realidades em nome da igualdade não leva à harmonia, mas à confusão,
à frustração e ao ressentimento. O confronto entre os jovens é o resultado direto dessa tentativa de impor uma ideologia que vai contra a própria essência do que significa ser homem e mulher. A reação masculina é um retorno à realidade, uma busca por alinhar suas ações e expectativas com a forma como o mundo realmente funciona. E não com a forma como alguns gostariam que ele funcionasse. O caminho para a frente, para o homem que desperta para essa realidade, não é a busca por confronto, mas a busca por autonomia. É a compreensão de que ele não pode mudar a natureza feminina, nem a ideologia dominante, mas pode mudar a si mesmo. Ele pode focar em se tornar a melhor versão de si mesmo, não para agradar as mulheres ou para se conformar às expectativas feministas, mas para si mesmo. Isso significa investir em seu próprio desenvolvimento físico, mental, financeiro e espiritual. Significa construir uma vida de propósito, de competência e de autossuficiência, de modo que sua felicidade e seu valor não dependam da validação de uma mulher ou da sociedade. Essa é a verdadeira força, a verdadeira liberdade. O homem que alcança essa autonomia não precisa mais se preocupar com os testes femininos, com a comunicação indireta ou com as expectativas contraditórias. Ele se torna o prêmio, o homem de alto valor que as mulheres naturalmente buscam. Ele não joga o jogo delas, ele cria o seu próprio jogo, com suas próprias regras, baseadas em seus próprios valores e em seu próprio propósito. Ele interage com as mulheres a partir de uma posição de força e abundância, e não de carência e necessidade. Ele é capaz de construir relacionamentos saudáveis e harmoniosos, não porque ele se desconstruiu para se adequar a uma ideologia, mas porque ele se construiu para se tornar um homem de valor inegável, que atrai mulheres que respeitam e admiram sua força e sua autenticidade. O confronto entre os jovens de hoje, portanto, pode ser visto como uma crise necessária, um ponto de inflexão que força os homens a abandonarem as ilusões da narrativa dominante e a buscarem uma verdade mais profunda e mais alinhada com a realidade. Não é sobre machismo versus consciência feminista, mas sobre realidade versus ideologia. É sobre a redescoberta da masculinidade, em sua forma mais autêntica e poderosa, uma masculinidade que não se define pela oposição ao feminino, mas pela sua própria excelência. O futuro dos relacionamentos não reside na vitória de uma ideologia sobre a outra, mas na capacidade de homens e mulheres de se libertarem das amarras das narrativas falsas e de se encontrarem em um terreno de respeito mútuo, de compreensão da natureza humana e de uma parceria genuína baseada em valor e complementaridade. Chegamos ao fim desta análise crua e direta sobre o confronto entre os jovens de hoje e as dinâmicas de gênero. Se esta perspectiva ressoou com você, se ela te ofereceu uma clareza que você não encontra em nenhum outro lugar, então eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a busca pela verdade, pela autonomia e pela força masculina. E para que essa discussão continue a crescer, quero te pedir algo especial. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única ação concreta que um homem pode tomar a partir de hoje para começar a construir sua autonomia e a se libertar da necessidade de validação externa, seja ela da sociedade ou das mulheres. Suas ações e suas experiências são a prova viva do poder da autossuficiência. Vamos juntos construir um espaço de clareza, força e de despertamento. Obrigado por sua atenção e por ser um homem que busca a verdade.